Existe um tipo de homem que não precisa falar muito para ser notado. Ele entra em um ambiente e, mesmo em silêncio, sua presença é sentida. Não porque ele tenta impressionar, mas porque ele não precisa. Esse é o homem misterioso, e o que o torna atraente não é um truque social, e sim um estado interno de controle, segurança e autoconsciência. Na era do excesso de palavras, explicações e validação constante, o silêncio se tornou raro. E tudo o que é raro tende a ganhar valor. Muitos homens acreditam que precisam se explicar mais, mostrar mais interesse e provar mais quem são. Mas, na prática, isso faz exatamente o oposto: diminui o impacto da presença masculina. O silêncio, quando vem de um lugar de força, comunica muito mais do que qualquer discurso. Ele transmite estabilidade emocional, domínio próprio e uma sensação de profundidade que desperta curiosidade. Não é sobre ignorar ou se afastar, mas sobre não reagir impulsivamente a tudo. Neste vídeo, você vai entender como o silêncio pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas da sua masculinidade. Não como uma técnica artificial de sedução, mas como uma consequência natural de um homem que está centrado em si mesmo, algo profundamente alinhado com os princípios do estoicismo. E para compreender isso de forma prática, é preciso começar entendendo onde a maioria dos homens erra. A maioria dos homens foi condicionada a acreditar que precisa preencher todos os espaços com palavras. Silêncios são vistos como desconfortáveis, como se algo estivesse errado quando não há uma resposta imediata. Esse impulso de falar demais nasce do medo, medo de ser mal interpretado, esquecido ou considerado desinteressante. E exatamente por isso, o efeito costuma ser o oposto. Quando um homem fala demais, ele entrega tudo de uma vez. Suas intenções ficam claras cedo demais, suas emoções transbordam sem filtro e sua presença perde profundidade. Não há espaço para curiosidade, interpretação ou mistério. Ele se torna previsível. E previsibilidade raramente desperta atração. O silêncio masculino, por outro lado, cria um vazio psicológico. E o ser humano tem uma tendência natural a querer preencher vazios. Quando você não explica tudo, quando não reage impulsivamente, a mente do outro começa a trabalhar por conta própria. Perguntas surgem. Hipóteses são criadas. A atenção aumenta. Isso não significa ser frio ou distante. Significa não responder ao mundo a partir da ansiedade. Um homem centrado escolhe quando falar. Ele observa mais do que reage. Ele entende que nem toda provocação exige resposta e que nem toda emoção precisa ser verbalizada. Essa postura começa internamente. O silêncio externo é reflexo de uma mente menos caótica. E quando a mente se acalma, a comunicação muda naturalmente. É exatamente aqui que o mistério começa a se formar, não como estratégia, mas como consequência. E para entender por que esse comportamento impacta tanto a atração, precisamos olhar para o que acontece no nível psicológico. Do ponto de vista psicológico, o silêncio ativa um mecanismo poderoso: a projeção. Quando você fala pouco, as pessoas começam a projetar em você aquilo que não conseguem enxergar com clareza. E, curiosamente, essas projeções costumam ser positivas quando o silêncio vem acompanhado de calma e presença. Um homem que não se apressa em se explicar transmite autocontrole. Ele parece confortável consigo mesmo. Essa tranquilidade comunica valor sem precisar ser anunciada. A mente feminina, em especial, tende a associar esse comportamento à maturidade emocional e à segurança, dois elementos centrais da atração duradoura. Além disso, o silêncio quebra padrões. A maioria dos homens responde rápido, se justifica demais, tenta agradar. Quando você age diferente, cria contraste. E o contraste chama atenção. Não porque você esteja jogando um jogo, mas porque não está preso à necessidade de validação imediata. Há também um fator biológico envolvido. A incerteza moderada aumenta o interesse. Quando tudo é previsível, o cérebro entra em modo automático. Mas quando existe espaço para interpretação, o sistema de recompensa se mantém ativo. O silêncio bem usado mantém esse estado de curiosidade viva. Importante destacar: silêncio não é ausência emocional. É presença controlada. Um homem silencioso não ignora, ele escolhe. Ele escuta mais do que fala, observa microgestos, percebe mudanças de tom, entende o ambiente.
Isso faz com que, quando ele finalmente fala, suas palavras tenham peso. E é justamente essa combinação de observação e contenção que diferencia o silêncio poderoso do silêncio inseguro. Para avançarmos, é essencial entender essa diferença com clareza. Existe uma linha muito clara entre o silêncio que atrai e o silêncio que afasta, e ela passa pela intenção interna. O silêncio inseguro nasce do medo, medo de errar, de não ser aceito, de não saber o que dizer. Já o silêncio poderoso nasce da escolha consciente de não desperdiçar energia tentando provar algo. O homem estoico compreende isso intuitivamente. Ele não reage a tudo. Ele responde apenas ao que importa. Essa postura cria uma aura de estabilidade rara em um mundo dominado por impulsos. Enquanto muitos falam demais para preencher o vazio interno, o homem silencioso já está inteiro. Na prática, isso se manifesta em pequenas atitudes. Ele não interrompe, não se apressa em opinar, não tenta controlar a conversa. Ele permite pausas. E essas pausas, longe de serem desconfortáveis, criam tensão positiva. Elas fazem o outro se revelar mais. Outro ponto crucial: o silêncio protege. Quem fala demais se expõe demais. Entrega inseguranças, expectativas e necessidades sem perceber. O homem que domina o silêncio mantém sua vida emocional sob controle. Isso não o torna frio, o torna seletivo. A seletividade, aliás, é profundamente atraente. Ela sinaliza que sua atenção tem valor, que nem todos têm acesso irrestrito a você. Em um cenário onde a atenção masculina é facilmente distribuída, o homem que a retém se destaca naturalmente. Mas para que esse silêncio funcione, ele precisa estar ancorado em algo maior: propósito. Sem propósito, o silêncio vira vazio. Com propósito, ele vira presença. E é exatamente esse ponto que nos leva ao próximo passo: entender como o silêncio se conecta ao autocontrole emocional e ao domínio interno. O silêncio só se torna verdadeiramente poderoso quando está sustentado pelo autocontrole emocional. Sem isso, ele é apenas ausência de palavras. Com isso, ele se transforma em domínio interno. O homem estoico entende que não é o mundo externo que o define, mas a forma como ele responde a esse mundo. Autocontrole não significa repressão. Significa consciência. É saber exatamente o que se sente, mas escolher quando, e se, isso será expresso. Esse nível de maturidade emocional cria uma presença firme, quase imperturbável. E essa firmeza é percebida instantaneamente. Quando um homem reage impulsivamente, ele entrega o controle da situação. Quando ele se mantém calmo, observando antes de agir, ele assume o comando invisível da interação. O silêncio, nesse contexto, funciona como um filtro. Apenas emoções verdadeiras e pensamentos relevantes passam. Na atração, isso tem um impacto profundo. A maioria das pessoas fala movida pela ansiedade de ser validada. O homem que domina suas emoções não precisa dessa validação imediata. Ele não se explica demais, não se justifica, não tenta convencer. Ele simplesmente é. Essa postura cria um contraste poderoso. Enquanto o outro lado se expõe, se projeta e busca respostas, o homem silencioso permanece centrado. Isso desperta curiosidade, respeito e, muitas vezes, desejo. Não porque ele joga um jogo, mas porque ele não está jogando nenhum. Marco Aurélio já dizia que a verdadeira força está em governar a si mesmo. Quando um homem aprende a se dominar internamente, o silêncio deixa de ser estratégia e se torna consequência natural do seu equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que prepara o terreno para algo ainda mais sutil: o mistério. Porque onde não há excesso de palavras, há espaço para interpretação, e o mistério é um dos maiores catalisadores da atração humana. À medida que o homem aprende a usar o silêncio com consciência, algo interessante começa a acontecer. Pessoas que antes não percebiam passam a observá-lo com mais atenção. Isso não é coincidência. O silêncio funciona como um filtro natural de valor. Ele afasta quem busca apenas validação fácil e aproxima quem está preparado para lidar com profundidade, presença e autocontrole. Na dinâmica da atração, nem toda atenção é positiva. Muitos homens se perdem tentando agradar a todos, explicando demais, justificando emoções e entregando acesso total logo no início. O homem silencioso faz o oposto.
Ele não se fecha por insegurança, mas escolhe com quem, quando e como se abre. Esse critério cria respeito. E respeito é a base invisível da atração duradoura. Do ponto de vista estoico, isso é domínio de si. Epicteto já alertava que quem fala demais entrega o controle da própria imagem ao mundo. O silêncio consciente protege o seu centro. Ele impede reações impulsivas, evita conflitos desnecessários e preserva sua energia emocional. Em vez de responder a tudo, o homem observa. Em vez de se explicar, ele age. Esse filtro também revela algo essencial. Quem se sente incomodado com seu silêncio geralmente estava acostumado a ter poder sobre sua atenção. Quando você deixa de reagir, de correr atrás e de se justificar, o jogo muda. Não por manipulação, mas porque você deixou de ser previsível. E é exatamente essa previsibilidade que mata o mistério. Ao remover o excesso de palavras, o homem cria espaço para que o outro projete, imagine e sinta. O silêncio não empurra ninguém para longe, ele apenas revela quem realmente merece estar por perto. Essa postura prepara o terreno para o próximo passo. Entender como o silêncio, quando mal utilizado, pode se transformar em isolamento, e como evitar essa armadilha mantendo equilíbrio e presença. Depois de entender o silêncio como filtro de valor, surge uma confusão comum. Muitos homens acreditam que ser silencioso significa ser distante, frio ou inacessível o tempo todo. Esse é o ponto onde o silêncio deixa de ser força e começa a se tornar ruído. O verdadeiro homem misterioso não desaparece, ele está presente, mas não disponível em excesso. Existe uma diferença clara entre ausência e presença silenciosa. A ausência gera insegurança, quebra conexão e cria dúvidas negativas. Já a presença silenciosa transmite estabilidade. É o homem que escuta mais do que fala, observa antes de reagir e se posiciona com poucas palavras, porém certeiras. Quando ele fala, faz sentido. Quando age, é coerente. Isso cria confiança emocional, algo muito mais raro do que simples atenção. Na psicologia da atração, a presença é sentida mais pela energia do que pelas palavras. Um homem centrado, confortável com silêncio, passa a sensação de que não precisa provar nada. Ele não tenta preencher cada pausa, não teme momentos de quietude e não confunde conversa constante com conexão real. Essa calma gera segurança, e segurança é um dos pilares mais fortes da atração feminina. O estoicismo reforça esse equilíbrio ao ensinar que tudo em excesso se torna vício. Falar demais é carência. Silenciar demais é fuga. O meio-termo é domínio. Marco Aurélio lembrava que a força está em agir de acordo com a razão, não com o impulso. O homem que usa o silêncio com inteligência sabe quando se aproximar e quando recuar, sem jogos, sem manipulação. Quando esse equilíbrio é alcançado, o silêncio deixa de ser uma técnica e se torna um reflexo natural de quem você é. Ele não cria distância, cria profundidade. E é exatamente essa profundidade que leva ao último estágio, quando o silêncio deixa de ser estratégia e se transforma em identidade. Neste ponto, algo fundamental muda. O silêncio deixa de ser algo que você usa e passa a ser algo que você é. Essa transição é sutil, mas poderosa. A maioria dos homens tenta aplicar o silêncio como uma técnica externa, respondendo menos, falando pouco, se afastando de forma calculada. Mas o verdadeiro magnetismo surge quando o silêncio nasce da autossuficiência, não do esforço. Quando o silêncio vira identidade, ele não exige controle consciente. Você não está tentando parecer misterioso, você simplesmente não sente necessidade de explicar tudo, justificar sentimentos ou disputar atenção. Isso acontece porque sua vida está preenchida por propósito, rotina, disciplina e direção. Quem tem conteúdo interno não precisa preencher o vazio externo com palavras. A psicologia feminina responde de forma intensa a esse tipo de homem porque ele quebra padrões previsíveis. Ele não reage emocionalmente a tudo. Não se apressa para agradar. Não se altera com testes, nem se expõe por validação. Essa estabilidade cria uma curiosidade profunda, quase instintiva. O que ele sabe que eu não sei? O estoicismo chama isso de autodomínio. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não depende da aprovação alheia para agir. Quando você internaliza isso, o silêncio se torna natural, elegante e firme. Você fala quando é necessário,
age quando é justo e se retira quando percebe que não precisa estar ali. Esse homem não some para causar impacto. Ele se afasta porque escolhe investir energia apenas onde há reciprocidade. E justamente por não buscar atenção, ele passa a recebê-la. O mistério, aqui, não é artificial. É consequência de uma mente disciplinada e de uma vida organizada em torno de valores sólidos. Esse é o momento em que o silêncio deixa de ser uma ferramenta de atração e se torna um reflexo de poder interno. E é isso que nos leva ao desfecho final, porque o homem silencioso nunca precisa correr atrás, porque ele já está inteiro. Ao longo deste caminho, fica claro que o silêncio não é ausência, é presença concentrada. O homem verdadeiramente misterioso não se constrói com truques, jogos mentais ou manipulação emocional. Ele surge quando você para de reagir a tudo, para de explicar quem você é e começa a viver de acordo com aquilo que acredita. O silêncio aumenta sua atração porque ele comunica algo raro no mundo moderno: controle. Controle das emoções, do tempo, da energia e das próprias escolhas. Enquanto a maioria fala demais, se expõe demais e se justifica o tempo todo, o homem silencioso observa, seleciona e age com precisão. Isso cria respeito antes mesmo de criar desejo. Do ponto de vista estoico, isso é maturidade emocional. Marco Aurélio lembrava que não precisamos anunciar nossas virtudes, elas se revelam nas atitudes. Quando você fala menos, suas ações falam mais alto. Quando você se cala diante de provocações, demonstra força. Quando não implora por atenção, mostra valor. Mulheres sentem isso antes mesmo de entender racionalmente. Elas percebem que estão diante de alguém que não depende delas para se sentir completo. E nada é mais atraente do que um homem que escolhe, em vez de precisar. O silêncio, então, deixa de ser uma técnica e se torna um estado de espírito. Um homem em paz consigo mesmo não disputa espaço, não corre atrás, não se explica em excesso. Ele simplesmente é. E quando você chega nesse ponto, algo inevitável acontece. Quem fala demais começa a te observar, quem ignora passa a notar. E quem te perdeu, entende, tarde demais, que o seu silêncio sempre foi poder. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.